8. Vamos. 9. Vai, vamos, força. 10. Ai, desculpa. Opa, machucou? Desse jeito eu vou acabar com a sua academia. Calma, esses aparelhos aqui são muito resistentes. Como é que você tem tanta certeza disso? Antes de montar a academia, eu pesquisei com o fabricante de cada aparelho, para saber se eles fizeram todos os ensaios necessários. Ensaios? Os ensaios destrutivos. Do que você está falando? Ensaio é a forma pela qual verificamos se os materiais apresentam as propriedades necessárias para o seu uso. Antigamente, como a construção dos objetos era quase artesanal, não havia controle de qualidade dos produtos fabricados. Tudo era avaliado a partir da sua utilização em campo. Hoje, o controle de qualidade começa ainda na matéria-prima e está presente em todo o processo produtivo. Realizar um ensaio consiste em submeter um objeto já fabricado ou um material que vai ser processado industrialmente a situações que simulam os esforços que irão sofrer nas condições reais de uso. Quer dizer, então, que ensaios são os testes pelos quais passam os materiais na hora da fabricação? É isso. Por meio deles, o fabricante sabe, entre outras coisas, a resistência do material que ele vai utilizar. Isso é muito importante para garantir a qualidade do produto. E como é que são feitos esses ensaios? Isso eu fui conhecer na prática. Eu visitei uma empresa especializada em prestar serviços de controle de qualidade e ensaios para as indústrias. Nossa! Lá, conheci 2 dos principais ensaios de materiais, tração e dureza. Eles são ensaios classificados como destrutivos. Então por isso que você estava me falando desses ensaios. Ensaios destrutivos, como o próprio nome está dizendo, são aqueles em que você precisa destruir total ou parcialmente o corpo de prova para poder executá-lo. Um exemplo seria o ensaio de tração, ensaio de cisalhamento, flexão, entre outros. Já os ensaios não destrutivos, você não precisa destruir o corpo de prova. Por exemplo, ensaios de ultrassom, partícula magnética, líquido penetrante, entre outros. Em seguida, ele me falou sobre tração e dureza, os ensaios mais comuns realizados para testar a resistência e a elasticidade de um material. O ensaio de tração é um ensaio destrutivo. O ensaio é executado retirando-se do material que você quer ensaiar uma amostra, onde essa amostra é usinada, um corpo de prova padronizado, e é submetido ao ensaio, executando-se um esforço no sentido axial desse corpo de prova, visando alongar esse material até ele romper. Hoje em dia existem máquinas universais que executam esse ensaio fornecendo um gráfico, força-deformação. Desse gráfico se retiram então as propriedades do material, que seria, por exemplo, o limite de escoamento, o limite de resistência e também o alongamento do material. Durante o ensaio de tração, o material testado vai apresentando pontos de mudanças em suas propriedades mecânicas. São os chamados pontos limite. A fase inicial deste processo é o chamado limite de proporcionalidade, segundo o qual as deformações são proporcionais às tensões aplicadas. Principia com a fase elástica e o limite de elasticidade, que é a capacidade que o corpo de prova tem de retornar ao tamanho original assim que a força deixa de agir sobre ele. Em seguida, temos a fase plástica, que se inicia no limite de escoamento, momento em que o corpo perde sua elasticidade. Prossegue com o limite de resistência, que é a maior tensão que o corpo pode suportar. E, por fim, termina no limite de ruptura, ponto em que ocorre o rompimento do material. E o outro ensaio? É o de dureza, lembra? Ele tem relação com a resistência que o material oferece à penetração de outro material. O ensaio é feito quando se pressiona o corpo de prova com outro material, normalmente um penetrador padronizado.
produzindo riscos ou deformação de marca permanente. Ele é realizado a partir da aplicação de forças estáticas ou de forças dinâmicas. O método Brinell é um dos métodos mais utilizados para se determinar a dureza do material. Ele é feito por um equipamento específico, onde uma força é aplicada sobre uma esfera de tungstênio, que é uma dureza bastante elevada, provocando uma impressão no corpo de prova. E uma fórmula que utiliza a força aplicada, a área da impressão e o diâmetro da esfera, se calcula a dureza Brinell do material. Outro tipo de ensaio de dureza é a dureza Rockwell, representada por HR, e que difere do Brinell, pois elimina o tempo necessário para a medição, já que o resultado é lido diretamente no visor da máquina. As vantagens desse tipo de ensaio de dureza, além do tempo reduzido para a realização e rapidez de leitura, é que ele possibilita a automatização, reduz o custo, pois não tem componentes óticos como o teste Brinell e não há influência do operador, já que a leitura é realizada diretamente no equipamento. Por fim, temos a dureza Vickers, que possibilita medir qualquer valor de dureza, desde os materiais mais duros até os mais moles. As vantagens do ensaio Vickers são inúmeras, pois não há limite de uso desse teste em função da dureza do corpo de prova. Eu não fazia a mínima ideia que todos esses aparelhos tinham tanta resistência. Pois é, eles têm sim. Nossa. Mas agora, dá licença que é a minha vez de mostrar resistência. Tchau. Vamos lá? Estou o ombro. 1, 2. Vamos, 3. Posto, vai.